E hoje o tema é famílias, e a gente trouxe o Elvis, da família Stronger, aqui, o Elvis Stronger, o Paulo Mendel e o Vitor Grunwald, que estão fazendo um documentário sobre a família Stronger. E hoje os pilares que foram mexidos são pilares da família, então laços consanguíneos, a própria ideia cronológica de família, enfim, acho que eles vão poder contar isso melhor para vocês. Então eu passo a palavra para o Elvis. Para mim não era para o Paulo? Acho que é o Paulo que Bom, boa noite. Bom, tem que abaixar a voz um pouquinho. Não, tudo bem, eu consigo falar baixo também. Eu acho que a gente precisa começar, na verdade, com o Elvis contando um pouco para a gente. Bom, só para apresentar um pouco por que a gente está aqui hoje, Vitor e eu. Em 2016, a gente começou um trabalho de narrativa transmídia, documental, sobre a família Stronger e também falando um pouco sobre essas famílias LGBT, esse tipo de organização que é bem específico, bem característico aqui de São Paulo, dessa cena do Aroche, que depois, enfim, foi modificando, e a gente vai falar sobre isso. O Elvis é um pesquisador que, por conta própria, desenvolveu uma espécie de linha do tempo com características e evolução dessas famílias LGBT ao longo dos anos, das décadas. E a partir disso, dessa experiência que o Elvis teve com as famílias, ele produziu um texto que foi quando a gente, de fato, conheceu um pouco a complexidade que era esse tipo de organização. Eu queria que o Elvis contasse um pouco, porque foi o mesmo jeito que a gente conheceu também, e também o jeito que o Elvis conheceu. Eu queria que ele contasse um pouco como foi a primeira experiência com a família LGBT, né? Quando ele conheceu a família LGBT pela primeira vez. Bom, eu conheci as famílias LGBTs em meados de mais ou menos... não vou lembrar o ano, faz tempo. Não vou lembrar o ano. Mas foi lá no encontro do Tatuapé. Né? Para quem não sabe, o Tatuapé ele acontecia um encontro LGBT, a segunda-feira. Na minha época era segunda-feira, vocês veem como faz tempo isso. Né? Lá por volta, acho que de 2012, 2013, mais ou menos. E aí aconteciam os encontros no Tatuapé toda segunda-feira, das 7 da noite até mais ou menos umas 11 horas da noite, que era um encontro onde a juventude se encontrava, onde o pessoal se encontrava para viver sua sexualidade, principalmente jovens da periferia, né, jovens oriundos da periferia e das cidades, né, ao redor da capital de São Paulo. Né. E lá era um lugar muito comum, né, das pessoas irem para viver sua sexualidade. E aí eu estava namorando uma pessoa e ele falou, vamos lá no Tatuapé, lá é um encontro LGBT, lá a gente fica mais à vontade, lá é um lugar legal, bacana. E aí foi quando eu fui lá e conheci o encontro do Tatuapé e vi aquele mundaréu de jovens, aquele monte de pessoas, algo assim que eu nunca tinha visto na minha vida, porque eu sou da periferia, moro na Zona Sul. E aí você vê aquele monte de LGBTs assim no mesmo lugar, é algo assim que choca, é algo que para nós é novidade, muita novidade, inclusive. E aí, nesse meio termo, eu percebi que tinha certos grupos dentro desse encontro. Né? E sempre que uma pessoa ela saía de um ponto A e ia para um ponto B, ia um monte de gente atrás dessa pessoa, junto com essa pessoa, e vice-versa. E aí eu comecei a perceber que aquele encontro, embora parecesse algo natural, algo que tivesse surgido de uma forma natural, ele não foi algo tão natural assim. Existiam lideranças ali no meio daquelas pessoas. Existiam grupos, né, e formas de organizações. Existia uma hierarquia naquele local. E aí foi quando eu comecei a observar essas pessoas, essas lideranças. Foi quando eu perguntei para a pessoa que eu estava namorando na época. O que é isso daí? O que é essas pessoas? É algum tipo de gangue, algum tipo de turma? É uma quadrilha, o que é isso daí? O que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Eu não estou me sentindo à vontade vendo essas pessoas. Né? Uma saindo de um canto e vai e leva um grupinho junto, eu não estou me sentindo tão à vontade assim. Né? A gente que mora na periferia, a gente é meio cismado com esse tipo de coisa.
E aí foi quando ele pegou e me falou, não, isso daí é uma família LGBT. Quando você vê uma pessoa saindo de um ponto e indo para outro e as outras seguindo, é porque ali é a mãe da família, ali é o pai da família que está levando a família para um determinado local, para um determinado ponto de encontro. E aí foi quando eu comecei a me interessar por esse assunto de famílias LGBTs, porque eles não somente se agrupavam para frequentar um espaço para viver sua sexualidade, porque ia muito além disso, né? Ia na parte da proteção, porque foi uma época que também os skinheads estavam atacando na cidade de São Paulo, né? Se vocês buscar, inclusive, vocês vão ver dados sobre isso, que os skinheads estavam atacando muito em 2008 até 2012, mais ou menos. Até o finalzinho de 2013, existia uma gangue de skinheads atacando homossexuais, né? Então, estava uma coisa muito forte. Inclusive, foi, eu acho que nessa época que atacaram a Renata Peron, lá na praça, mataram o Edson Neri. E aí é uma forma de se proteger, porque quando você anda em grupo, eles não atacam. Eles só atacam ou casais LGBTs ou pessoas sozinhas. Então, o grupo eles não atacam. Então, era uma forma de proteção. E, além dessa forma de proteção, eu acabei indo cada vez mais fundo e descobrindo que não só protegiam de ataques, né, de skinheads, como também se protegiam de ataques dos seus próprios pais biológicos, né? Porque os seus próprios pais biológicos, quando descobriam que aquela pessoa ela era gay, ou ela era lésbica, ou ela era transexual, a primeira coisa que o pai fazia era botar para fora de casa, ou dar uma surra. No caso de uma lésbica, tentava estrupar. Tentava não, né? Estrupava. Né? Então, era algo bem complexo. E essas famílias LGBTs, elas protegiam essas pessoas desses ataques dos próprios parentes biológicos, vamos dizer assim. E elas faziam isso de diversas formas, né? Muitas vezes, quando um gay, por exemplo, ele estava sendo assediado por um vizinho, quando ele estava sendo assediado por alguém da escola, né, por algo desse tipo, o pai dessa família LGBT escolhia uma lésbica, né? Aí essa lésbica ia com um gay na casa dos pais, e aí esse gay apresentava essa lésbica como namorada. Então, era uma forma de se proteger, né, justamente para que o pai não viesse descobrir que ele era gay, e era uma forma também de acabar com a perseguição que o vizinho ou alguém estava fazendo sobre a sua sexualidade, né, tentando colocar ele na parede, falando, ó, se você não fizer isso, eu vou falar para os seus pais que você é. Então, era uma forma de quebrar isso também. Então, era uma proteção muito, muito mútua nesse sentido. Bom, boa noite, né? Que aí você começou a falar um pouco também como você encontrou, e a gente, na verdade, acho que, o objetivo é mais ouvir o Elvis, então eu e o Paulo, a gente vai só, na verdade, ficar cutucando um pouco a onça com vara curta, né? Mas aí o Paulo, que a gente estava pensando que seria interessante, de repente, as pessoas saberem um pouco essa história das famílias LGBT que você vê, enfim, começando lá na década de 70 e 80, como isso começou, como isso foi se transformando. Acho que, para a gente ter um pouco uma noção, sei lá, um solo comum, pelo menos, de discussão, para saber o que é a família LGBT, eu acho que essa história é importante aí. Conta para a gente como foi. Então, né, depois que eu descobri essa forma de organização das famílias LGBTs, e era uma época que eu também estava me descobrindo, porque eu também não era assumido nessa época. Né? Então, eu também estava me descobrindo, e essa forma também foi uma forma de me proteger também, né? Quando você descobre que existe esse tipo de forma de proteção, você quer participar disso, né? Você quer fazer parte desse negócio. Só que aí eu sou uma pessoa bem curiosa, eu comecei a perguntar para eles, né? Da onde começou isso? Quem foi que teve essa ideia? Quem é o patriarca disso daqui? Aí você vai indo. E aí eu cheguei na década de 70, mais ou menos, né? Com a Brenda Lee, né? Para quem não sabe, a Brenda Lee é uma travesti, né, que foi muito famosa na década, principalmente de 70, 80 e 90, né, até o falecimento dela. Ela foi uma travesti muito famosa e ela tinha uma casa. Ela ainda existe essa casa, fica ali na Bela Vista, na rua Major Diogo, eu ia falar Diogo Major. Na rua Major Diogo, né, e lá era conhecido como Palácio das Princesas. Né? Era assim que era conhecida a casa da Brenda Lee. E a Brenda Lee, ela era uma travesti, que a casa dela é um sombrado, cheio de escada e cheio de andares. E ela fazia o quê?
ela pegava as travestis que estavam em estado de AIDS naquela época, os gays que estavam em estado de AIDS, não só gay, LGBTs, mas héteros também, mas principalmente LGBTs. Aí ela tinha uma Kombi, aí ela passava com uma Kombi nos hospitais, né, porque naquela época, quando você estava em estado terminal com AIDS, eles te jogavam para fora, né, do hospital. Eles te jogavam como se fosse um lixo na sarjeta e você ficava lá jogado do lado de fora. Era assim que as pessoas pobres, travestis, negros e etc. eram tratados aqui na capital. Né? E uma forma da Brenda Lee que ela achou de responder a essa doença foi, ela passava com a Kombi, ela pegava essas pessoas, colocava dentro da Kombi, levava para a casa dela e tratava dessas pessoas, até o falecimento delas, e aí a maioria dessas pessoas eram enterradas no cemitério Vila Formosa. Então, ela tratava dessas pessoas como uma forma humanitária, né, diferente dos médicos, diferente do sistema de saúde, que deveria acolher essas pessoas, e não fazia, ela fazia isso. Né, e mesmo sem saber o que é, porque ninguém sabia o que era essa doença. Ninguém sabia que era uma doença sexualmente transmissível. As pessoas elas achavam que de tocar em você, você pegava. E mesmo ela não sabendo o que era, de uma forma humana, ela pegava essas pessoas e colocava dentro da casa dela. Não era da casa do vizinho, não era uma casa que ela alugou, não. A casa era dela, ela morava lá e vivia com essas pessoas até o falecimento dessas pessoas. E essas pessoas, algumas, lógico, sobreviveram, né, e essas pessoas chamavam a Brenda de mãe. Inclusive, tem até um documentário que mostra isso, né, das travestis chamando ela de mãe, de mamãe. Ela era uma pessoa muito boa, ela acolhia essas pessoas. Ela cuidava dessas pessoas. E ela foi a primeira pessoa, até onde eu sei também, tanto no Brasil como no mundo, a dar uma resposta desse tipo para a epidemia de HIV/AIDS. Né? Infelizmente, o movimento de HIV desconhece, né, e não dá o devido valor a ela, deve ser por causa do corpo dela, por ela ser uma travesti. Né? A gente damos muito valor para o Betinho, que foi o primeiro sociólogo e HIV a presidir uma ONG de HIV/AIDS, mas nós não damos o mínimo valor a Brenda Lee, mãe de uma família LGBT, que pegou e criou todo esse sistema aí de resposta ao HIV/AIDS. Né, isso é algo assim que até hoje não entra na minha cabeça. Ela foi a primeira pessoa a ter uma casa de acolhida de HIV/AIDS, foi a primeira trans a ter uma ONG, porque ela criou a ONG Brenda Lee. Né, e as pessoas não dão valor a ela. E aí, depois da Brenda Lee, estudando um pouco mais, eu descobri também sobre a Andréa de Maio. Né, para quem não sabe, a Andréa de Maio teve umas baladas, né, onde o Cazuza ia, onde o Leão Lobo ia, onde todo mundo ia pobre, ia rico, ia de tudo lá, né? A Cacá, de Poli, todo mundo ia para lá. As tranqueiras da cidade, a elite, aí se juntava tudo na balada dela e ia ser feliz. Né? A balada dela era ótima, né? A balada da Andréa de Maio. E a Andréa de Maio, ela já era um pouco diferente da Brenda Lee, porque ela não trabalhava com pessoas tão vulneráveis nessa parte de HIV/AIDS, mas ela trabalhava com travestis e com gays que eram expulsos de casa. E quando essas pessoas eram expulsas de casa, ela colhia também para a casa dela e cuidava dessas pessoas. Né? Então, aí, a Andréa de Maio também ela dava uma proteção especial para essas pessoas. Né? Tanto a Andréa de Maio, que na mesma época também surgiu o mito, né? Uma lenda no centro de São Paulo, que é a Cris Negão, que também era mãe de uma família LGBT, só que a Cris Negão ela agia de uma forma um pouco mais violenta, né? Ela era bem mais violenta, e ela tinha que ser, né? Porque ela era não só cafetina, como ela botava ordem no Aroche. Né? Lá, se alguém chegasse lá e xingasse um viado, ou ameaçasse de bater em um viado, ela dava um jeito. Então, ela era uma mãe protetora. Né? Ela não era só uma travesti de quase 2 metros de altura, negra, forte e cheio de navalhas no rosto. Não, ela tinha também a parte dela de proteção. Ela protegia o gueto, né? Porque o Aroche é um gueto, é o gueto LGBT. E ela era a matriarca, ela era quem protegia aquela parte. Né? Ela protegia a parte do Aroche e a Andréa de Maio protegia a parte da República. Né? E todas as pessoas que faziam parte da
da família da Cris Negão, né, tudo que acontecia na Arocha, elas imediatamente ligavam e falavam, Cris, está acontecendo isso. Cris, é isso. André, é isso. É aquilo. Né? E eram pessoas que eram protegidas, né, por essas pessoas. E daí eu também descobri também sobre agora eu esqueci o nome dela, aquela cantora, Cláudia Wonder. A Cláudia Wonder, a grande Cláudia Wonder, né, uma grande artista trans, né, da década de 80, da década de 90 também, que infelizmente faleceu. E, se eu não me engano, ela me faleceu também por conta do HIV, não foi? Acho que foi por conta disso, complicações. E a Cláudia Wonder foi a primeira transexual a ter uma cadeira no Conselho LGBT de São Paulo, né, e ela lutou para que tivesse esse Conselho LGBT. A Cláudia Wonder foi uma das primeiras trans a trabalhar no Centro de Cidadania LGBT, no Centro de Referência LGBT, né, da diversidade sexual ali no Aroche. E, igualmente, as outras, ela também tinha a família dela, ela também tinha as pessoas que ela cuidava, que chamava ela de mãe, e agiam todos da mesma forma que as nossas famílias hoje, atualmente, também agem. Mas teve uma mudança, né, nesse tempo. Naquele momento, não era o nome, por exemplo, não era família LGBT, né? Na verdade, existiu vários nomes, né? Teve nome, famílias de travestis, famílias... Eu acho que o nome mais conhecido que as pessoas conhecem até hoje também não é família LGBT, é família da noite. É um nome bem mais assim, que o movimento LGBT já se liga. Porra, é família da noite. Aí o pessoal já saca o que é. Bom, isso está falando em plena ditadura, né? Você está falando de uma época em que os LGBTs eram perseguidos na rua, você está falando de uma época, logo depois, Operação Tarântula. Era uma situação de fragilidade bem intensa para os LGBTs na rua, né? Tanto por conta da prostituição, como por perseguição do Estado também. Com certeza, né? Se hoje em dia nós vemos que o número de travestis e transexuais trabalhando na prostituição é de 90%, você vê que a maioria dos gays, né, mais afeminados e tudo tal, tá trabalhando atrás de um telemarketing, porque ninguém quer empregar eles em outras partes. Você vê que então, é muito vulnerável a situação do emprego para um LGBT. Aí você imagina um LGBT na década de 70, de 80, em plena ditadura militar, né, onde a ditadura militar perseguia, prendia, muitas vezes mandava alguns LGBTs para o manicômio para se tornarem heterossexuais. A gente temos um depoimento, por exemplo, da Cecília Bezerra, que foi mandado para o manicômio, ela tomava choque na cabeça e na vagina para ela gostar de rola. Entendeu? Isso era a ditadura militar. Essa era a época da ditadura militar. Nós temos exemplos de pessoas que pegavam as travestis no meio da rua e raspavam os cabelos delas. Espancavam elas, raspavam o cabelo delas e mandavam elas virar homens. Se eles pegassem ela de novo, vestido de mulher, eles voltavam e matavam elas. Essa era a época da ditadura militar. E diante de toda essa violência contra a população LGBT, que sempre é alvo de ditaduras, sempre é alvo do autoritarismo, sempre foi, né, a gente vemos essas formas de organização surgindo no submundo, surgindo na boca do lixo, surgindo naquilo onde ninguém imagina, para se defender, né, para conseguir proteção contra o Estado, que deveria proteger, porque são cidadãos que estão ali, contra o Estado, contra a família tradicional brasileira, aquela famosa família margarina. Né? Então, a gente somos obrigados a ter outros tipos de família, ter outros tipos de arranjos familiares, porque a nossa família expulsa a gente de casa, porque a nossa família não consegue proteger a gente, porque a nossa família é tão frágil, a família tradicional brasileira. Eu sou cristão, eu sou evangélico, gente, mas eu acho a família tão frágil, mas tão frágil, a família cristã, a família tradicional brasileira, qualquer coisa derruba. Gente, está parecendo que a família foi construída num castelo de areia, que você pega só para assim, ó, o negócio cai. Por quê? Se o cara é gay na família tradicional brasileira, pronto, acabou a família, não vai reproduzir mais, está acabada a família, lascou tudo, acabou a nossa procriação, já era a família. Se é lésbica também. Aí se o cara, vamos sair dessa parte LGBT, vamos falar de religião. Se o cara é ateu, pronto, nossa, aí é do demônio, é do diabo. Ixi, para minha família você não serve. Ou seja, a família tradicional brasileira, ou você é daquele padrão, ou você não serve. Você é jogado para fora.
Você é torturado dentro da sua própria família, como a gente vemos lá, num filme Orações para Bob, que a mãe torturava o Bob para que ele viesse virar heterossexual. Né? Então, a família brasileira parece ser mais uma família margarina de comercial, gente, que na hora que está ali na fotinho, está todo mundo sorrindo. Aí tirou a parte da câmera, pronto, desaba e desmorona tudo. Né? A gente pode pegar o caso do Itabere, né, que, lá do São José do Rio Preto. O menino nem estava mais morando com os pais, porque a mãe não aceitava ele como LGBT. Ela pediu para ele voltar para casa. Isso foi no Natal, para passar a ceia. Aí ele postou umas fotos no Facebook, no Instagram, com a mãe, todo feliz, todo contente. E depois de 3 dias, o moleque desapareceu. Ele foi encontrado, né, com o corpo queimado no meio do matagal. Quem matou o Itabere? A mãe dele. A mãe dele, que ele já não estava mais morando com ela, estava morando com a tia. Ela chama cruelmente o garoto para vir para casa, para fazer uma ceia para o garoto. Mentira. O que ela queria era matar ele. Quando ele entrou dentro da casa da casa da mãe dele, ela pegou e esfaqueou o moleque, matou o moleque. E no dia seguinte fazia churrasco com o madrasto como se nada tivesse acontecido. Hoje ela está no lugar que ela deve estar, na cadeia. É lá que ela está. Então, a família tradicional brasileira ela está muito, muito frágil, precisa ser repensada o tipo de família que realmente nós estamos falando. As pessoas elas precisam repensar, porque você escuta muito falar, família é pai, mãe e filhos. Tá, e quantas famílias você conhece hoje em dia que é pai, mãe e filhos? São poucas. São poucas, porque a maioria das famílias que eu conheço, quem cria é a mãe. Então, é bom o homem tomar vergonha na cara, porque quem está criando é a mãe. Tem muito homem que faz filho aí, bota filho no mundo e quem está criando é a mãe. Então, nós temos que pensar qual é o tipo de família, qual realmente é o tipo de família que a gente estamos falando que é a do Brasil. Eu acho, só para fazer um comentário, porque eu acho que isso que o Elvis está falando é tão importante, porque ele falou, família tradicional brasileira, e a gente tem que se perguntar mesmo, o que é isso? Né? Porque a maior parte das pessoas, isso que nós imaginamos que é o modelo de família tradicional brasileira, não é a realidade da maior parte das pessoas. Né? Mães solteiras que criam, que a tia, né, que na verdade a amiga vira a tia, que é quem cuida quando ela vai trabalhar, né? Enfim, é a avó, na verdade, que é a mãe, né? É o tio que funciona como pai. Isso é a realidade da maior parte das famílias no Brasil. Né? Não é a família nuclear, com um pai, uma mãe, umas irmãs, estruturado. Né? Essa não é a realidade da maior parte das pessoas. Então, acho que também tem uma coisa de não comprar também o que é essa ideia do que é uma família tradicional, né? Porque sim, esses outros arranjos familiares, eles são absolutamente tradicionais no sentido de que eles estão aí e estão aí há muito tempo, né? E são eles, na verdade, que estão fazendo com que as pessoas elas continuem, enfim, tendo alguma possibilidade de vida, né? Quando justamente esse modelo de família tradicional não consegue dar conta disso, né? Então, acho que não comprar também a ideia do que é uma família tradicional é importante. Disputar, falar, não, essa família também é tradicional. Eu não vou dizer, não, então são modelos, e aí talvez seja também o problema quando a gente fala assim, então, sei lá, as famílias LGBT são modelos alternativos de família. Não, talvez não. Talvez sejam modelos muito tradicionais de família. E talvez o que a gente tem que disputar é que isso tem um tradicionalismo diferente aí, mas eu não vou, enfim, isso não é alternativo como se, é uma família tradicional que falta alguma coisa, é o alternativo. Como se fosse, não é como se fosse uma família, é exatamente uma família, né? Então, acho que, sei lá, disputar esse lugar é algo importante. Mas, assim, acho que, sei lá, já estou indo para um outro lugar. Eu queria ainda, porque eu ainda queria que eu falasse um pouco mais das famílias, porque eu acho que tem algumas coisas que são interessantes da gente pensar das famílias. E aí eu queria que ele falasse para a gente como é que são as estruturas das famílias. Porque tem, enfim, tem uma estrutura de pai e mãe, fundador, o pai, quem é o pai, quem é a mãe, o pai muda, a mãe muda, pai é homem, mãe é homem, ou é mulher, enfim. Então, conta para a gente como é que isso funciona um pouco, né, dentro das famílias, porque eu acho que é importante um pouco a gente também pensar como é que essas famílias elas se produzem. As famílias LGBT, e aí, de novo, a Stronger é apenas uma delas, né? Porque tem a Stronger, tem a Uzumaki, tem a Cobra, tem a Valentine, tem a Dimata, tem a Bolinite, enfim, tem uma série de famílias, inclusive, que elas têm estruturas diferentes, né? E aí, como é que isso funciona? Conta pra gente. As estruturas das famílias LGBTs, elas variam de família para família, né? Assim como nas famílias tradicionais também
né, que se dizem ser tradicionais e padrãozinho, também não é, a mesma família não é igual, a minha família não é igual ao do meu vizinho, em nenhum aspecto, né, em todas as dos meus vizinhos, a minha família não é igual a nenhum deles, nem eles igual a gente. Né, então, todas as famílias elas têm peculiaridades especiais. Mas eu acho que uma das coisas em comum que todas as famílias têm é a parte de ter pai, mãe, tio, tia e filhos. Eu acho que isso é algo que todas as famílias LGBTs elas têm em comum. Mas aí essa parte de pai e mãe é algo que bagunça um pouco a cabeça, porque quando você chega na família LGBT, você vê um cara barbado, homem, marmanjo, e aí você vê um cara mais velho, né, vamos dizer assim, um cara, vamos dizer, de 16 anos de idade, chamando um cara mais velho de 40 anos de idade, chamando o mais novo de pai, ou chamando o mais novo de mãe, que também é muito comum, porque nas famílias LGBTs, o sexismo é uma coisa que se brinca muito, é algo que não existe quase, porque você é chamado daquilo que você se identifica, porque tem muito homem dentro da família LGBT que ele gosta de ser chamado de mãe, mas não naturalmente ele faz a posição de passivo na cama, ou não naturalmente ele é uma travesti, ou ele é ou ele quer ser uma mulher. Ele simplesmente quer ser chamado de mãe porque ele se identifica com o termo de mãe, porque ele acha que ele é mãe e pronto. É isso. E também é muito comum você ver, isso acontece muito com as meninas, inclusive, delas querem ser chamadas de pai. Você vê muitas delas sendo chamadas de pai e não necessariamente elas são lésbicas bofinhos. Né? Então, isso se brinca muito dentro é muito comum isso acontecer nas famílias LGBTs. Né? Você vê muitas famílias, e o legal das famílias LGBTs é que o núcleo, a parte forte da família é a mãe, não é o pai. A parte pensante, o coração, a parte que é valorizado dentro da família LGBT é a mãe, não é o pai. O pai ele fica mais como parte dali, mais na parte ali da segurança, mais na parte de uma outra coisa. Ele fica como na sombra. Quem resolve mesmo as coisas e as problemáticas sempre é a mãe, não é o pai. Mas em geral, outra é o pai. O pai, a mãe muda mais do que o pai, não? Ou não? Em geral, não tem. As famílias elas começam em geral com o pai, e aí a mãe, às vezes, por exemplo, a Stronger tinha o Roberto, e aí a mãe era, enfim. É a Thalita. É a Thalita, mas antes não. Antes era o namorado do Roberto, não é isso no início? Ou não? Era o namorado do Roberto. Era o namorado do Roberto, depois vira a Thalita. Então, a mãe muda mais do que o pai, eu peguei ou a época da Thalita, né? É que eu só peguei a época da Thalita, eu não peguei a época que ele tinha os namoradinhos dele como mãe, né? Eu não tinha essa época, não. Mas essa época era uma, agora nós temos muitas famílias LGBTs se constituem assim, né? Que o pai é um e a mãe geralmente é o namorado do pai, né? Ou primeira-dama, como hoje está muito sendo chamado primeira-dama, né? No caso das famílias que está agora para esse lado, está sendo muito chamado de primeira-dama. Mas, ultimamente, tem se rejeitado muito também essa parte de ter o namorado como mãe, porque quando os dois terminam, acaba rachando a família, e aí cada um forma uma nova família dentro dessa família. Né? Aí cada um vai pegando seus filhos, vai formando uma outra nova família. Então, isso daí está sendo muito discutido para não se ter mais esse tipo de coisa, né, dentro das famílias LGBTs. Conta para a gente também como é que surge uma família LGBT. Assim. O que autoriza uma família a surgir? Assim? Como é que é esse processo? Geralmente, para uma família LGBT, uma nova família LGBT nascer, as outras famílias mais velhas têm que autorizar que ela exista. Então, sempre que aquela família... não é a pessoa chegar assim e falar, hoje eu quero fazer a minha família. Não é assim que funciona. Você tem que pedir autorização para os pais mais antigos, para os pais da noite mais antigo. E aí, quando você pede autorização para os pais da noite mais antigo, você vai perceber que, pelo menos, se você pediu para 5, 4 vai dizer não. Porque ele quer só a família dele no rolê, ele não quer outra família competindo com a família dele no rolê. Né? Então, ele vai dizer não, geralmente. E o que vai dizer sim para a tua família, ele vai falar, não, tudo bem, eu estou dizendo sim para a sua família, mas eu vou ser padrinho da sua família, ou madrinha da sua família. Né? E aí, a partir desse momento, aquela família ela acaba ganhando um padrinho ou uma madrinha, e aí ela começa a ganhar força, porque família LGBT... você tem que ter nome na noite para que você venha continuar existindo.
Se você não tem nome, é que nem família tradicional. Algumas famílias, elas surgem e desaparecem. E outras vêm e nascem de novo. Família é assim. É assim que funciona no mundo, né? Mas você acha que é porque você está falando, é porque tem a ver com porque eu estou aproveitando também para tirar minhas dúvidas, tá? Não é nada que está dado. Porque você acha, por exemplo, que hoje em dia tem mais a ver com prestígio? É porque eu lembro das histórias, por exemplo, de como você contava das famílias antes, mesmo da Stronger, tinha uma coisa muito assim, quem tinha a maior capacidade de proteger as pessoas, né? Quem mandava na noite. Então chegava lá, não, eu protegia, se mexesse com os meus filhos, eu ia lá e brigava, né? Então, assim, tinha a questão da proteção contra a violência, então, não sei o quê, era muito forte antes. Você acha que hoje em dia tem uma coisa mais a ver com status na noite do que com essa capacidade de brigar, de violência? Os tempos são outros, né? Os tempos mudaram, né? Na minha época, por exemplo, era muito comum, porque quando você andava na noite, você tinha que andar com canivete no bolso para se proteger, né? Hoje em dia já não há necessidade disso, porque a gente aprendemos de outras maneiras como se defender, né? Então, naquela época, quando eu entrei, você entrava numa família LGBT justamente pela força que ela tinha na noite. Se ela era uma família forte, conseguia te proteger de ataques, de ladrões, de tudo mais, você entrava nela. Hoje em dia já não se pensa mais dessa forma. Hoje em dia você entra numa família LGBT porque você quer lutar pela tua vida, porque você quer militar, porque você quer mudar o mundo, porque você quer se assumir LGBT. Hoje em dia você entra numa família exatamente por status, porque você quer saber, né, se essa família ela faz algum evento, e que tipo de evento ela faz. Não é só fazer uma balada para beber, encher a cara, usar droga e fazer sexo, não. O que mais a tua balada tem? O que mais a tua festa vai ter? Tua festa vai ter alguma coisa mais sobre um momento onde as pessoas vão fazer discursos políticos? Porque hoje em dia está se cobrando muito esse discurso político. As suas drags que vai dançar na tua balada, como é que elas vão dançar? Qual tipo de performance que elas vão fazer? Né? Porque as drags que dançam nas baladas de famílias LGBTs, elas têm que fazer uma performance, né, onde vem honrar o nome da família dela e, ao mesmo tempo, onde ela venha mostrar que ela é empoderada e que ela venha ter algum tipo de militância, porque se ela não for empoderada, ela não tiver nenhum tipo de militância, ela vai envergonhar a família dela. Se ela envergonhar a família dela, vai perder membros da família dela. E aí a outra, que tem mais empoderamento, que tem mais militância, vai ganhar mais membros justamente por conta disso. Então, os tempos os tempos mudaram, né? Antigamente, você vivia num gueto. Hoje em dia, a gente vivia no Aroche, né? E hoje em dia a gente vive na cidade como um todo. Hoje nós vivemos em outras cidades, nós saímos do gueto. Nós não aceitamos mais ficar dentro do armário, nós não aceitamos mais ficar dentro do gueto. Hoje em dia a cidade é nossa, nós disputamos outros espaços, né? Nós saímos do Aroche e viemos aqui para o Ibirapuera, fomos expulsos do Ibirapuera. Nós ficava bem aqui em frente a essa marquise aqui, ó, dos negócios. Nós ficava bem ali na pontinha ali, ó. E aí o conselho gestor aqui do parque, que é um conselho fascista, que é um conselho conservador, que é um conselho que mora aqui nas imediações de juízes e outras coisas. Deixa eu parar, porque senão vou tomar processo. Pode falar. Vocês estão aí, depois eu advogado, né? Que acham que o Ibirapuera é o quintal, é o fundo do quintal da casa deles, né? Falou, não, vocês não podem, os jovens das periferias negros não podem mais frequentar o Parque do Ibirapuera. E acharam um jeito de expulsar a juventude que chegava, isso o Estado de São Paulo diz, que chegava a ter 20 mil jovens aqui no domingo, agora já não tem mais. Agora essa juventude foi expulsa daqui. Quem eram esses jovens? Eram pessoas negras, oriundas da periferia, que vinham curtir aqui. E por que eles vinham curtir aqui? Isso também fala, isso é uma matéria da Folha de São Paulo que fala, esses jovens vinham para cá porque nas periferias essa juventude não pode ficar na sua pracinha bebendo, não pode ficar na sua pracinha fumando um chazinho, não pode ficar vivendo sua sexualidade, porque senão vem os caras lá conservadores e começam a falar um monte. Então eles vinham para cá para viver a sua vida, a sua juventude, né? E daqui foram para o vão livre do MASP, né? Que desde o domingo retrasado, eles já também não estão podendo mais frequentar o vão do MASP. A polícia está indo todos os domingos lá e pedindo para que esses jovens LGBTs se retirem do vão do MASP para sua própria segurança, e eles chegam lá atacando bomba, depois eles falam dessa forma, né? Primeiro atacam umas bombinhas lá de efeito moral, e depois eles chegam nos jovens, vocês vão ter que se retirar daqui, porque
sua própria segurança, porque tem uma equipe aqui de homofóbicos, de bolsonaristas, e aí, para sua própria segurança, vocês vão ter que se retirar do local. Né? E aí, então, isso está acontecendo todo domingo, está retirando essas pessoas do vão livre do MASP. O que eu acredito que agora vão estar voltando para o berço, né, da onde a gente sempre fomos, que é o Lago do Arocho, que é o local escondido, né, onde as pessoas não enxergam. Você falou do processo de politização das famílias, né? As famílias começam quase como gangues de rua, fazendo uma proteção da noite, uma proteção, uma vez que, quando elas eram expulsas de casa, iam para a prostituição, essas cafetinas assumiam esse lugar de mãe. Isso vai se transformando com o tempo, vão virando outras famílias, vira rolezinho, viram outros tipos de família, certo? E tem algum momento, no caso, nas outras famílias nem me interessa agora, eu queria saber que eventos alteraram assim a história da Stronger e iniciaram esse processo de politização de fato, assim, porque vocês começam como uma coisa muito mais da rua, muito mais de uma rede afetiva, e agora vocês são uma rede afetiva e política, né? Quase uma ONG, podia dizer assim. Esse nome aí é meio estranho para nós. ONG não, velho, porque toda família tem esse problema com ONG, com CNPJ, instituição. Nós é meio cabresco com esse negócio de instituição. A gente meio que não tolera esse negócio de ONG, CNPJ. Não é muito bom, não é bem para o nosso lado, não. Isso daí é um tipo de estrutura que precisa ser um pouco mudada, melhorada, porque quem inventou esse negócio aí não foi a gente, entendeu? Foi outras pessoas que pensaram em inventar esse sistema para que a gente não pudesse, inclusive, entrar nesse tipo de sistema. Né? Mas, enfim, eu acho que a Stronger começa a modificar muito e pensar nessa parte política quando o Mário Grego, né, o primeiro homossexual a se casar aqui em São Paulo. Ele se casou com o Gladson, eles também são da família Stronger, e eles foram o primeiro casal gay a se casar aqui na cidade de São Paulo. Então, isso foi um marco para as famílias LGBTs, foi um marco para a gente. Ele foi o primeiro também a se candidatar como vereador da cidade de São Paulo, o Mário Grego, mas não foi uma coisa que atingiu, né, tanto assim os membros da família, embora seja um fato histórico. O que fez a família realmente ser repensada, o que fez as pessoas, o que tocou realmente as pessoas, foi por conta, né, todas as famílias LGBTs elas têm festa no submundo, em antigos puteiros, né, que geralmente é o que a gente aluga, geralmente para fazer as nossas festas, a gente pega esses puteiros de luxo, que já não servem mais como puteiro, e a gente aluga para fazer festas, para fazer as nossas baladas, né, para dar até um ressignificado naquele local. E um desses, que era o era o Chivas, que era o Chivas, acontecia PZA, um local onde as famílias elas sempre se encontravam e faziam, inclusive, competição de bonde de funk e competição de drag também, eram as duas modalidades. E lá teve um membro, né, da família Valentini, o Kaique, que inclusive nesse dia eu encontrei o Kaique, nós estávamos na praça lá bebendo vinho. Eu tinha encontrado o Kaique nesse dia, ele falou, vou ir, ele todo cantando, vou ir para a PZA, vou ir curtir minha balada, tal. Vai com Deus, filho, eu vou para minha casa. E aí ele foi para a balada junto com o pessoal da família Valentini naquele dia. Né? A minha família naquele dia não foi para a PZA, nós estávamos brigados com a PZA, então nós fomos todo mundo para casa. E daí no dia seguinte o Douglas, o pai da família Valentini, né, o pai soberano da família Valentini, ele me mandou uma mensagem no meu Facebook, que hoje eu não tenho mais redes sociais, porque os bolsominions tiraram as minhas redes sociais, então não tenho mais rede social. Eu sou uma pessoa não grata na internet. E aí o Douglas ele me mandou pelo Face, olha, tem um menino da minha família que estava na balada e sumiu. E aí eu falei para ele, peraí que eu vou botar aqui no Face, vou falar com os outros pais, vou falar com as outras famílias, a gente acha ele. Porque as famílias LGBTs, elas também têm muito disso, viu, gente? Quando uma pessoa vai na balada e ela desaparece, a gente sabemos onde a pessoa está. O pai biológico não sabe, mas a gente sabe, a gente descobre. A gente sempre descobre onde a pessoa está. Ela pode estar desaparecida por 3, 4, 5 dias, a gente acha onde que ela está com boy, a gente sabe onde ela está, a gente acha.
Porque um fala para o outro, que nem telefone sem fio, um sabe onde o outro está. Então, sempre alguém viu para onde você saiu na balada e com quem você saiu. E aí, aquela pessoa que estava na balada, alguém conhece, ela não é estranha, né? Só que no caso do Kaique, infelizmente, não foi assim, né? Ele foi achado depois de 3 dias, ele estava morto, né? Assim que eu postei no Facebook, me mandaram uma mensagem dizendo que o Kaique, que ele já não estava mais com vida. E... Inclusive, foi a própria irmã dele que mandou para mim, falando que ela tinha achado o corpo do irmão dela no ML, estava fora ali da caixa onde ficam os corpos, né, que geralmente são congelados, estava ali fora, e ela achou o corpo do irmão dela tipo num saco preto, né, num saco de lixo, e com vários hematomas pelo corpo. Ele tinha sido brutalmente assassinado, ele tinha sido brutalmente violentado, ele tinha uma barra de ferro na coxa dele, ele tinha todos os dedos do pé quebrado, todos os dedos da mão quebrada, e ele tinha sido arremessado do viaduto 9 de julho, né? E isso foi um choque para nós, porque foi a primeira perda assim, desse nível de violência, né, numa família LGBT, porque nós éramos tão arrogantes, tão prepotentes, que a gente não achava que isso ia acontecer com a gente. Nós tínhamos todo um esquema de proteção que a gente achou que isso nunca ia acontecer com a gente. E isso, eu acho que foi algo que abalou todo mundo. Porque o Kaique era uma pessoa muito, muito querida, muito amada por todo mundo, era uma pessoa alegre, uma pessoa que não mexia com ninguém. Ele tinha 16 anos de idade, era um moleque negro que estava começando a vida, que foi expulso de casa pela mãe biológica, e foi acolhido pela família Valentini. Então, isso tem que ser bem claro. Que depois ela apareceu lá toda dizendo que estava, ai, meu filho, só porque estava numa câmera de TV, quis aparecer. Mas ele foi expulso de casa porque ele era gay. E depois desse caso, as famílias começaram a ser repensadas, e começaram a ser repensadas no sentido de ganhar visibilidade, de sair do submundo e de começar a ganhar outros espaços políticos, de começar a lutar realmente por aquilo que deveríamos ter feito há muito tempo. E aí, depois desse caso do Kaique, a gente tomamos, logo quando a gente estava começando a se reorganizar, aí a gente tem a triste notícia, da morte da Laura Vermont, que é minha irmã, que Deus a tenha. E foi algo chocante também para nós, porque a gente ainda não tinha tomado o primeiro tombo, tomamos o segundo tombo. Porque a Laura também, igualmente, era muito querida por todo mundo. Estava voltando de uma festa lá na Zona Leste. Eu acho que a Laura ainda foi um caso que mexeu mais ainda com a gente, porque foi dentro da periferia, foi na nossa casa, foi na nossa porta praticamente que isso aconteceu. Então foi algo assim que chocou mais ainda, porque ela estava saindo de uma festa à noite, indo para a casa dela, da festa para a casa dela ficava uns 800 metros, e aí nesse caminho ela encontrou 5 elementos que começaram a xingar ela de traveco, porque, para quem não sabe, uma travesti, para ela ir numa padaria, ela não pode ir sem ela ser xingada de traveco. Se alguém falar que se ela não gosta de uma linguiça, de uma banana, se ela não quer pegar ali na calabresa, ela não consegue ir numa padaria de dia sem ela ser xingada, humilhada no trajeto até a padaria. Algo assim incrível, como ela não pode ir numa padaria. Todo ser humano pode, ela não pode. E a Laura, do mesmo jeito, ela não podia sair daquela festa sozinha e ir para a casa dela, sem ser xingada. E aí ela, de saco cheio, ela começou a bater boca com os caras. Ela, na inocência, achou que os caras não iam fazer nada com ela, E aí foi o erro. Os caras pegaram um pedaço de pau, começaram a bater na cabeça dela, bateram. Ela conseguiu fugir desses assassinos, conseguiu entrar numa padaria. Se fosse uma mulher cis, se fosse um homem, ela teria sido salva por aquelas pessoas da padaria, mas ela era uma travesti, ela era um LGBT, então ela foi jogada para fora da padaria. Chegando na padaria, ela encontrou, ela apanhou mais ainda um pouco daqueles seres, e aí ela conseguiu encontrar uma viatura policial. Ela achou que estava salva. Oh, como era inocente minha irmã, gente.
como era inocente, achar logo que o órgão repressor, que a polícia, que chega na favela, invade as nossas casas, porque a casa de quem mora nos jardins não é invadida pelo policial. Na favela eles invadem as nossas casas, eles chutam as portas das nossas casas, eles invadem as nossas casas, eles prendem os nossos jovens, eles jogam maconha, eles jogam cocaína, e falam que a pessoa ela é traficante. Eles acabam com a vida, eles acabam com as nossas vidas. É isso que eles fazem na favela. E aí as pessoas ainda perguntam por que favelado tem raiva de polícia, né? Por que será, né? Por que será que a gente odeia a polícia, né? Porque a gente não gosta, não da polícia, do policial, mas por que a gente odeia a instituição polícia, né? Por que a gente odeia a farda? Por que será, né? E aí, a Laura encontrou esses policiais. Esses policiais, em vez de ajudar a Laura, como é o dever de um policial, começaram a bater nela. E ela, no desespero, pegou o carro da viatura, ela não sabia dirigir, e aí pegou, bateu no muro lá, e aí quando ela bateu no muro, o policial deu um tiro no braço dela, e quando ela estava jogada no chão, a polícia continuava chutando a cabeça dela, mesmo ela já ali desacordada, sem ter nem mais o que fazer, a polícia continuava chutando a cabeça da Laura, e aí foi quando os pais da Laura, né, a dona Zilda chegou, e o padrasto dela chegou, inclusive que a Laura não sofreu, né, homofobia ou transfobia dentro da família dela, né, isso que é incrível. A Laura foi um caso à parte que sofreu pelo lado de fora da sociedade, não pelo lado de dentro da sociedade, né. E aí a Zilda encontrou os policiais chutando a cabeça da filha dela. Né? E aí como é que você fala para uma mãe dessa hoje, né? que a polícia ela é boazinha? Como é que você fala para uma mãe dessa hoje que todo dia me liga 3 horas da manhã, na madrugada, chorando, perguntando cadê a filha dela e chorando, perguntando por que esses assassinos ainda não foram presos, perguntando por que os policiais ainda estão trabalhando... E pergunta para mim aí quando é que vai ter justiça. E aí, o que a gente fala? Eu não tenho resposta. Né? Eu não tenho resposta para essa mãe que chora o corpo da filha todas as noites e todas as madrugadas, porque ela mudou a rotina dela. Eu não tenho como falar para o padrasto da Laura, a gente não conseguiu proteger sua filha. Eu não tenho respostas para isso. Isso é legal de destacar também, porque a família LGBT não necessariamente substitui a família consanguínea, né? A pessoa pode, inclusive, ter relação... Você tem uma relação boa com a sua família consanguínea, né, Elvis? E tem a família LGBT. Assim como também tem drags que, dentro da família, que tem a família drag, a família LGBT e a família consanguínea, né? E são estruturas totalmente diferentes, né? São bem diferentes. Porque a família drag ela é mais para fazer show, né? E para você ganhar nome na noite, para se abrir casas de shows, para se abrir eventos, né? As famílias LGBTs é mais no lado consanguíneo mesmo, para você desestressar, para você tirar uma pressão que você está sofrendo ali naquele momento, para você desabafar, porque muitas vezes você não desabafa com o teu pai biológico. Pô, você vai chegar no teu pai biológico e falar, tô afim daquele homem lá, daquele moleque, achei ele bonito. Você não vai falar isso para o teu pai biológico. Mas aí você vai chegar no pai da tua família LGBT e você vai falar para ele, eu conheci um carinha agora, estou afim de ficar com ele, o que eu faço? Né, eu briguei com meu namorado, terminei com meu namorado, né, e que tem sempre as mais dramáticas, terminei com meu namorado, eu vou me matar, né, e aí você vai, conversa com a pessoa, né, e aí, entendeu? Ela não vai falar isso com o pai biológico dela, mas tem um exemplo, por exemplo, que eu acho que nós estávamos conversando lá embaixo, eu acho bacana falar, que é o exemplo do Japa, né, que ele sofreu por vários tipos de problemas na vida dele, é um guerreiro aquele cara lá, né? Não posso nem falar tudo que ele já sofreu na vida dele, mas eu posso dizer que ele realmente é um lutador. Né? Ele foi casado com o Wellington, eu lembro até o nome do marido dele, da tranqueira do marido, o Wellington. E aí ele perdeu o Wellington, né? O Wellington faleceu. Ele ficou viúvo aos 19 anos de idade, é até incrível isso, né? Porque ele casou com 16 e ficou até os 19, quando o marido dele faleceu, né? E logo em seguida ele perdeu o pai dele também, uma pessoa que ele era muito apegada, né? Não demorou. Pai consanguíneo. Pai consanguíneo. Ele perdeu o pai consanguíneo dele, eu acho que foi uns 3, 4 meses depois, né? E o apoio da família, aí da família Stronger, nesse sentido, foi importante, porque foi um momento que ele
Foi muita coisa acontecendo na vida dele, velho. Muita coisa assim mesmo, e mais outras coisas aconteceram que eu não posso falar. Muitas outras coisas aconteceram na vida dele que a cabeça dele virou, velho. E ali, naquele momento, ele precisava de uma família apoiando ele ali naquele momento. A gente dormimos no velório do pai dele, ficamos no enterro do pai dele. Do Wellington, a gente não foi porque a família era homofóbica e não queria ninguém lá. Eu também não fazia questão de ir. Mas, enfim, a família do Wellington não queria, entendeu? A gente lá. A gente também não fazia questão, a gente não foi. E aí, no caso do pai do Japa, a gente foi. E a família do Japa, ela praticamente também está dentro da família Stronger, né? Porque a mãe do Japa vai na balada com a gente, a mãe do Japa vai nas paradas com a gente. Não só do Japa, como outras mães também vai com a gente para balada, meu. É algo muito, muito louco isso. O Japa é um exemplo curioso também, porque dentro da família dele consanguínea, o próprio sobrinho dele, filho da irmã consanguínea dele, chama ele de pai. Tem aí também, né, um ponto que é interessante, que é dentro da própria família consanguínea tem uma reorganização, né, de que lugar que você ocupa, que é um pouco essa relação, vamos dizer assim, inventada, que, como todas, né, que acontece na família LGBT, né? Elvis, a estrutura de uma família LGBT é uma casa, é uma república, ou é apenas uma rede? Como é que funciona isso? É que isso varia de família para família. Tem família que tem uma casa, tem família que tem uma república, tem família que funciona só em redes. No caso da família, a gente funciona só em rede. Mas toda vez que alguém é expulso, por exemplo, de casa, a gente já tem para onde enviar essa pessoa para que ela não venha dormir na rua. Né? Então, isso varia de família para família. Né? Cada família tem o seu tipo de estruturação. Cada família tem o seu tipo de pensar ali a forma e como é o melhor para cada membro em si. Né? Isso varia de família para família. Eu queria voltar uma coisa, na verdade. Porque o Elvis sabe, o Paulo sabe também, o caso da Laura é um caso... Primeiro que é um caso muito emblemático no ativismo LGBTQIA+, chame como quiser, recente, né? A Laura, enfim, é o único centro de cidadania LGBT que existe na Leste, é o centro Laura Vermont, então ela foi nomeada a partir disso. E o caso da Laura se tornou tão emblemático que aí, na verdade, eu estava, né, conversando antes, assim, que eu passei ali e falei, afinidades eletivas. Aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? E o Elvis contando a história de como foi, né, enfim, o assassinato, porque esse é que é o nome da Laura, e assassinato por muitas mãos e muitas pessoas, né? E eu e o Paulo, a gente acabou por conta também do projeto. Desde o início, eu falei, o Elvis, enfim, sabe, quando a gente começou a conversar, a Laura, eu falei assim, o caso da Laura tem que estar no projeto, eu tenho que falar com isso. Foi um caso que mexeu muito comigo, e hoje em dia, especialmente mais, porque pela relação que a gente acabou construindo com a família da Laura, com a família consanguínea da Laura, com a família LGBT da Laura, com as diversas famílias que a Laura teve, né? E é impressionante como hoje em dia a gente acha que conhece a Laura. Eu não conhecia a Laura pessoalmente, eu conheço muitas pessoas que conheceram, mas hoje em dia é impressionante como eu sinto ela tão perto assim. E o que me choca mais pensando nessa ideia de afinidades eletivas, porque é isso, né? O Elvis falou, olha, se fosse uma mulher cis, especialmente uma mulher cis branca que entrasse numa padaria ensanguentada, né, ela ia conseguir ajuda, independente de qualquer coisa, as pessoas iam ajudar, né? Mas a Laura era branca, e além de branca, ela era linda, ela era uma mulher linda, né? Ela tinha 18 anos, era linda, branca, andava bem vestida, né? E mesmo assim, por ser travesti, ela entrou no lugar e as pessoas expulsaram ela de lá para que a execução que ela já estava sofrendo, ela fosse concretizar na mão de outras pessoas. Então, quando a gente pensa de afinidades eletivas, é disso que a gente está pensando. Por que a gente sente... Porque o corpo da Laura estava completamente destituído de humanidade. Esse que era o ponto, né? Porque a gente não imagina... Tem pessoas que não gostam de animais que poderiam fazer isso com cachorro, mas que qualquer pessoa, e a ideia de direitos humanos ela vem disso, acharia um absurdo que com uma pessoa humana, né, fosse feito algo desse jeito. Mas o corpo da Laura era um pouco destituído dessa humanidade. E com o corpo dela, sim, poderia-se fazer aquilo que com outros corpos não fariam. Aquilo que a gente não faria com a nossa família, aquilo que a gente não faria com os nossos amigos, né? Que é, enfim, negar esse pedido de ajuda, com a Laura foi feito, né? Então, o que faz com que a gente não considere que aquele corpo é um corpo que tem afinidade com o meu corpo,
né? Com que a gente não ache que a gente deve impedir com que aconteça com aquele corpo algo que acontece com o nosso, porque foi isso que aconteceu ali, né? E quando a gente pensa em afinidades eletivas, é esse tipo de coisa. As afinidades, elas são distribuídas diferencialmente dependendo do corpo que a gente tem no mundo, né? Isso envolve questão de raça, isso envolve questão de classe, isso envolve questão de gênero, isso envolve questão de sexualidade, e a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro, né? A Laura se tornou um caso emblemático, porque, como Elvis bem disse, ela tinha, além dela estar numa família LGBT, a Laura era linda, era super animada, ela estava sempre nas baladas, era uma pessoa muito alegre, né? E a gente, enfim, a gente tem um material enorme disso, por isso que a gente se sente tão próximo dela também. E todo mundo adorava a Laura, ela era hostess das festas da Stronger, então todo mundo gostava dela da noite. Então, além dela ser muito forte na família LGBT, a Laura tinha uma família consanguínea que amava ela e cuidava dela. Quantas pessoas trans e travestis elas não morrem diariamente? E não viram, enfim, centro de cidadania em nenhum lugar, e, enfim, não viram notícia, não viram um caso emblemático, porque simplesmente elas não têm uma família, inclusive consanguínea, que vai se importar com elas, que vai, inclusive, saber por onde elas andam, se morreram ou não, né? Então, enfim, a Laura, ela é tão emblemática porque ela teve uma família consanguínea que ama. E se por um lado, e aí para a gente ver a complexidade das coisas, né? Porque sim, quando a gente fala dessa família, né, que a gente escolhe, né, a Kate Weston, ela falava muito, que é uma pesquisadora, ela falava muito isso na década de 70 em São Francisco, se falava muito isso, family we choose, que começaram a falar com as famílias gays, né? Então tem uma série de estudos de família e parentesco na antropologia e na sociologia que vem pensando como tem outras formações familiares que nada tem a ver com a consanguinidade, com o sangue, né? São famílias que a gente escolhe. Mas essas famílias, né, enfim, que a gente escolhe, por um lado, elas abrigam a gente em relação a famílias consanguíneas que são violentas, mas tem famílias consanguíneas que também são incrivelmente suportivas, como a própria família da Laura. Porque não se trata de dizer, então, as famílias biológicas, né, ou consanguíneas, eu não gosto de usar biológica, porque toda família é biológica. A família Stronger, ela é inteira biológica, porque todo mundo tem biologia, né? Mas não é consanguínea. Então, as famílias consanguíneas, elas são, às vezes, lugares de violência, mas não são necessariamente isso. Elas podem ser lugares de acolhimento. Assim como as famílias LGBT, você estava falando no início, elas são famílias que elas também são lugares de acolhimento, de solidariedade, mas elas também são lugares de imposição, de briga, de treta, porque família é treta, né? É o quê? E punição também, né? A gente está falando do lado bom, acolhimento e etc. Mas tinha uma coisa punitiva também nas relações, principalmente das famílias antigamente, né? Com multas, punições físicas. Como é que funcionava isso? Das antigas? Hoje em dia não? Eu não sei, hoje em dia eu não sei. Não tenho mais Facebook, não sei. Bom, antigamente também tinha parte punitiva, né, filho? Como todo pai, né? Todo pai, ele educa seu filho, né? Se seu filho erra, você vai tomar punição, né? Não é só flores, não é só flores, não é só acolhimento, né? Porque se você erra, se você é folgado, se você está errando e a tua mãe está falando para você não fazer isso, você vai tomar uma punição para você se consertar, né? Uma das punições que você usou bem era muito conhecido na noite, inclusive acho que ainda hoje é conhecido, que é a parte de multa, né? Quando o teu pai ou tua mãe da noite falava para você, olha, filho, não faz isso daí, porque não é legal. E aí você vai lá e manda o pai ir para aquele lugar e faz. Aí vamos dizer que tu tá com um boné legal, um óculos bacana. Aí o que ele faz? Então, agora é o seguinte, você me desobedeceu, dá o boné, dá o óculos e você não vai pisar aqui por uma semana. Ah, mas eu tenho show na semana que vem. Pois é, você tinha um show na semana que vem. Na semana que vem, aqui você não faz show. É um castigo, assim. É um castigo. Esse era um castigo assim, mais brando, né? Porque tinha os outros castigos que vinham da parte física também. Né? Quando você faltava com respeito, quando você chegava num pai de família, numa mãe de família e perguntava quem é você, é um afronte. Você está afrontando aquela pessoa. E se aquele pai de família, aquela mãe de família, ela não dá uma resposta para você à altura, você vai ser taxado como um Zé Ruela na noite que não faz nada, que você não é ninguém. E aí, uma das coisas que se fazia era justamente dar um tapa bem dado, de mão cheia, assim, bem cheio, na cara da pessoa.
Essa era assim, uma prática muito comum. Quando você via nego rodopiando assim, foi porque ele afrontou alguém que ele não devia ter afrontado. Foi porque ele passou um limite ali, ele passou uma linha ali que não deveria ter passado. Mas você sabe qual é o barato disso, Paulo? É que falando assim as pessoas até se chocam, né? Mas o barato disso, eu tenho até hoje um irmão que casou, inclusive ele casou um dia depois da morte do Franklin, né, o irmão daqui da minha família, e da Stronger, que é o Tico, e ele aprontava pra cacete, velho. Mas toda vez que ele aprontava, ele rodopiava naquela praça, velho, porque a Thalita, ela chegava, Tico, vem cá. Aí ele já ia, ele já sabia, ele chegava, que foi? Você fez isso, isso, isso? Fiz. Ela só enchia a mão. Pá! Engraçado que até hoje ele pega e fala, eu sinto saudade dos tapas que ela me dava, que foi o que me consertou. Que foi o que me consertou. Né? E ele era muito apegado com ela, mesmo tendo esse tipo de punição, que as pessoas pensam que é algo, mas como assim? Né? É algo tão violento, é algo... Não, mas... muitos daqueles jovens que naquele momento ele tomava um tapa, ele se consertava. E aquele tapa muitas vezes evitava dele encontrar problemas maiores, porque ele está vivendo no submundo, ele está vivendo num lugar onde tem bandido, ele está vivendo num lugar onde tem homicidas, ele está vivendo num lugar onde tem traficantes, ele está vivendo num lugar onde tem cafetinas, ao mesmo tempo que as famílias LGBTs frequentam os locais, aquelas festas onde há o acolhimento, aquela festa onde há diversão, onde ela pega e se distrai, mas ali também tem o pessoal que não presta. E se você não tiver um limite, você vai acabar lidando com pessoas erradas e você não vai tomar só um tapa. Né? Então, aí é onde você tem que entender qual é o limite da coisa. E mesmo assim, se você fosse lidar com essas pessoas que não prestam, quem responde por isso é o pai. É o pai ou a mãe. Ou seja, quem se ferra ali, depois é o pai ou a mãe que vai ter que responder para o traficante por que o filho fez aquilo e arrastou todo o rolê. E aí depois é a gente que se ferra. Então tem que haver uma resposta à altura. Qual é, atualmente, assim, qual é a preocupação maior ou o objetivo maior, assim, que a Stronger tem, assim, a meta da Stronger, algum problema que ela queira resolver? Qual que é, que desejo é esse, assim, o que vocês pensam? Hoje? Para o futuro, assim, o que vocês... Hoje? Hã? Sobreviver. Hoje? Isso, hoje. Sobreviver e não eleger Bolsonaro. É o principal objetivo da Stronger hoje, cara. Sobreviver e não eleger Bolsonaro, cara. Esse é o principal objetivo da família hoje, é esse. É o principal, porque se esse cara sobreviver, a gente vai ter que voltar para o submundo de novo, e é um lugar que a gente não quer. E é curioso, né? Porque é justamente uma pessoa que alega esse conceito de família tradicional brasileira, assim como a gente estava falando no início, né? Como colocando normatizando algo assim que é totalmente irregular, né? Eu acho que tem uma coisa também, porque o que a gente pensa quando a gente fala em família, também tem um conjunto de sentidos que a gente aciona, né? Tipo, família é o lugar da segurança. Né? Família é o lugar do conforto, é o lugar do acolhimento. Por mais que existam famílias que têm violência, né? Famílias consanguíneas que têm violência dentro da família, a gente sempre, no final das contas, a gente vai buscar a família quando tem algum problema, em teoria, não é isso? As famílias consanguíneas, muitas vezes, elas não são, em absoluto, esse lugar que você busca acolhimento. Né? Então, porque é muito louco, porque eu acho que tem uma coisa importante, quando a gente fala consanguíneo, é porque o sangue é uma metáfora tão forte para a gente de estabelecimento de relação, né? Diz assim, sei lá, então, eu sou o teu pai da Stronger, né? Eu posso sair da Stronger e não ser mais teu pai da Stronger, mas eu não posso não ser meu pai, deixar de ser pai consanguíneo de alguém se eu tiver um filho consanguíneo, né? Então, a gente acredita que quase que tem uma coisa mais durável aí no sangue, quando, na verdade, o sangue, às vezes, as relações consanguíneas, elas se rompem, e as relações que realmente perduram são aquelas que a gente escolhe, né? Você sabe o que isso que você está falando, Vitor, eu acho que é algo assim bem interessante, porque agora acabou de passar aqui na minha mente, até porque hoje vai fazer já um ano que o Franklin Paiva Neto morreu, né?
E ele era um homem branco, era um homem de classe média, deveria ser um homem de classe média alta, né? Não foi porque foi expulso de casa. Né? O Franklin, para quem não sabe, ele é filho do Paiva Neto, né? O dono da LBV. Ele foi expulso de casa e morreu na casa dele, deserdado. O pai dele deserdou ele da família. Né? O pai dele tirou o pão, tirou tudo dele, tirou tudo literalmente dele, deixou ele morrer na miséria, na pobreza. Isso não foi problema. Acho que o maior problema foi o pai dele ter deixado ele morrer sem ter dado assistência médica adequada para ele, né? Que era um grande amigo meu, e nem no enterro foi. Mandou um negocinho lá, com a vozinha dele falando de amor. Achei até, quase que eu quebro aquele negócio naquele dia, velho. No enterro do filho, o cara manda um depoimento falando de amor, sendo que ele expulsou o filho dele pelo filho dele ser gay. Né? E aí o Frank, quando ele estava vivo, ele sempre veio em mim e me chamava de Papito. Ô, Papito, eu encontrei na família Strong aquilo que eu não encontrei na minha família. Aí eu falava para ele, o quê? Uma verdadeira família. Porque a minha família me expulsou de casa quando souberam que eu era gay. E vocês, quando souberam que eu era gay, vocês me acolheram. Vocês fizeram diferente da minha família. Né? Então, é muito louco esse negócio, tipo, até que ponto o sangue, ele realmente fala mais alto, sabe? Só porque o outro é diferente, ele já deixa de ser seu filho, foi o que o coisa lá da LBV fez. Foi o que o Paiva Neto fez, expulsou e deserdou o filho dele. Ele era um homem branco, cis, e na teoria ele não poderia ter sofrido isso, mas ele sofreu isso. Como a gente estava falando mesmo dentro da família, e o caso do Japa, eu acho que é emblemático nisso. Né? O Japa, que mora o Japa, a mãe consanguínea e o sobrinho consanguíneo, o Japa, ele é, de fato e de direito, e para todos os efeitos, ele é o pai de João Pedro. Ele só é o filho, ele é o tio consanguíneo, mas ele é, de fato, o pai do João Pedro para todas as coisas. João Pedro chama, pai, mas isso, pai aquilo, pai aquilo. E ele, para todos os efeitos, olha aí, são os dois. O João Pedro é a criatura mais linda que eu já conheci na face da terra. E o Japa, uma criatura linda também, mas não tão linda quanto o João Pedro, que realmente, porque é impossível. Né? E eles dois, para todos os efeitos, isso é uma relação de filiação. Isso não é uma relação de sobrinho e tio. E não é em todos os sentidos. Então, o que autoriza a gente a dizer assim, não, mas na verdade você sabe que ele é tio. O que significa isso na verdade? Na verdade significa, nesse caso, apenas que essa relação de parentesco, a gente acredita que ela pode ser estabilizada pelo sangue. Quando o parentesco diz respeito, ou família, a gente poderia dizer, diz respeito a uma coisa que vai muito além de sangue. Né? E a gente sabe disso de alguma forma. Quando a gente adota um filho, né, tem um cara que ele fala a gente tem os laços de sangue e tem os laços que ele chama de solidariedade difusa e duradoura, que é um nome, enfim, bonito, que o Dave Schneider usa para poder falar disso, mas que ele está falando isso. Tem relações que elas são construídas pelo afeto e que elas não dependem do sangue, porque o sangue ele não garante afeto algum. Né? E acreditar que a família é sobre sangue, né, na verdade, restringir muito possibilidades que a gente já sabe que não acontecem. Quando eu fui contar para minha mãe o que era a família LGBT da Strong, do projeto, eu falei, mãe, porque é isso, são pessoas que elas se unem, elas assumem os parentê, o sobrenome, porque isso é um ponto importante. Então, as pessoas, quando entram na Strong, elas são... O Elvis é Elvis Stronger, o Roberto é Roberto Stronger. Né? As pessoas, elas assumem o sobrenome da família, né? Então, participam de uma mesma família. Né? Então, ali eu falei, mas são uma rede de apoio, né? de solidariedade e tal. E aí tem os pais, realmente. Se você é adotado para entrar numa família, você é adotado por alguém. Então, você vira o filho dessa pessoa, etc., e aí, você pode ter vários irmãos. E ela virou para mim e falou assim, tá, eu entendi. É mais ou menos como a Camila. A Camila é uma irmã minha de criação, que, na verdade, ela é prima da minha mãe, porque ela é filha da tia da minha mãe, mas a minha mãe criou ela, e ela chama a minha mãe de mãe, a minha avó de mãe, e a mãe dela, que é irmã da minha avó de mãe. Então, quando eu virei para ela, e eu falei, de fato, para todos os efeitos, a Camila é filha da minha mãe. Então, quando eu expliquei para ela, eu falei, mãe, porque a família é isso, né? Como assim, é uma coisa tão diferente de família LGBT, e a minha família é uma família super, né, estruturada, e pais, mães, não sei o quê, super próximos. Ela falou assim, tá, entendi, é isso então, Camila. Eu falei, caralho, é isso, é Camila. Porque de fato porque se a gente procura essas relações, que são relações que a gente constrói, elas são relações de afeto que vão muito além do sangue. E estabilizar as relações de parentesco por sangue é uma redução absoluta. Você deveria falar sobre o site. Não, para falar das estruturas. Então, eu pensei da gente mostrar um pouco como funciona. Bom, isso é... Então,
O projeto é um projeto em diferentes mídias, né? Essa é a versão web documentário. É um site que a gente faz esse desenho. Nós criamos uma rede social para a Stronger. A partir dos dados coletados dessa rede, a gente gera um desenho automatizado que funciona basicamente como uma árvore genealógica não convencional. Ela não é hierárquica, ela estabelece como se fossem órbitas, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem o Roberto, que é o pai fundador da Stronger. O Elvis, eu acho que pode explicar melhor quem é quem. Que tal o Elvis? A Thalita, Que é a mãe. que é a mãe de honra. Vocês mudam às vezes os nomes. É que ela agora ela está meio afastada, né? Ela está num relacionamento meio abusivo e abandonou os filhos. A Thalita tem uma história curiosa, né? Porque a Thalita, na verdade, a gente começou o projeto tem 2 anos e meio, quase 3 agora. E a Thalita não existia. No meio do projeto, ela aparece. Ela é a única mãe heterossexual de uma família LGBT. E ela era casada com um homem abusivo, assim, totalmente LGBTfóbico. E ela, por um momento, aparece, tem uma rápida um momento assim, de volta e retorno à família, e do nada ela some de novo. E ela volta para esse mesmo cara, que é um cara que impossibilita ela de ter contato, inclusive, com a família consanguínea dela. Então, Thalita, que era essa mulher que batia, conhecida pela valentia na rua, batia nas pessoas, nos filhos da Stronger, se submete numa relação abusiva com um homem LGBTfóbico. Inacreditável. E então, assim, o que eu acho que é curioso, assim, tem uma coisa que é legal das famílias LGBT, porque eles sempre têm, tipo, o pai e a mãe principal. A partir disso, não funciona mais dessa maneira. As gerações seguintes, elas não necessitam de um casal, né, como a biologia obriga, assim, para ter esse filho. Então, existe esse pai e mãe, como é que vocês chamam? Soberano, de honra, fundador. Da família. Ou o pai da família. O pai e a mãe da família. E a partir disso vai começando... acho que você vai ser melhor para explicar isso do que eu, não, Elvis? Você tá então, tudo bem. E a partir disso eles vão adotando filhos. O Elvis é a pessoa com mais filhos na família, tem mais de 60, né, Elvis? Acho que sim. Tem uma coisa, na verdade, que eu e o Paulo, a gente brinca, que a gente diz que, assim, desculpa, Roberto, se algum dia você ver esse vídeo. Mas, assim, eu e o Paulo, a gente costuma brincar que o Elvis é, de fato, o pai da família. E, assim, um pouco, quando a gente... É ou não é? É, né? Porque o Elvis... Qual o número de relações? Ele é tudo, né? E o Elvis, e é engraçado, isso aí, na verdade, é um pouco que a gente... Quando a gente faz estudo, enfim, sobre parentesco, a gente tem a árvore genealógica que a gente faz, né? Que a gente chama de diagrama de parentesco. E isso aí foi um pouco uma tentativa da gente fazer com que pareceria um diagrama de parentesco de uma família LGBT como a Stronger. Então, primeiro é que isso, ela é absolutamente concêntrico, então, diferente de uma família, de uma árvore genealógica tradicional, que ela se estrutura verticalmente, ela, na verdade, ela é em círculos concêntricos, né? Surge, a partir daqui, de um pai, né? Que é o casal que seria a primeira geração, o pai e a mãe, e aí você vai ter, assim, a segunda geração, a terceira geração, a quarta geração, que foram as pessoas que foram sendo adotadas por esses pais e por essas mães. Se você coloca aqui, esse aqui é o Roberto, que é o pai, da família, o pai que criou a família saindo de uma outra família e rompendo, mas isso é um caso que eu não vou contar porque é polêmico, né? Mas só quando você coloca aqui no Elvis, olha a quantidade, olha a sustentação que o Elvis dá para a rede da Stronger. Por isso que a gente fala, quando a gente coloca em diagrama, é engraçado como a gente consegue também ter uma percepção visual da importância desse figura aqui na Stronger, porque ele sustenta, olha o tamanho da rede que ele sustenta dentro da família. Obviamente, a família é muito maior do que isso. Essas são as pessoas com as quais a gente teve contato, em sua maioria, ao longo desses 3 anos de convivência. E que têm acesso à internet e que quiseram entrar na rede social, né?